Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Fizeram história nesse mercado? Conseguiram aproveitar a Super Quarta de uma forma muito sábia e o principal, objetiva? Porque todos os dias o mercado te coloca contra a parede aqui para mostrar se você é sábio a ponto de seguir à risca o que você determinou, é coerente para saber se você foi disciplinado para seguir firme e forte repito, a sua forma de gerenciamento. Sim, Filipão, ótimo. Não, Filipão, paciência e atenção. Então, muita tranquilidade, muita objetividade, tá? E vamos lá. Preciso falar muito com vocês no dia de hoje aqui alguns pontos importantes e algumas coisas que a gente precisa cada vez mais destrinchar, tá? Todos os dias é guerra. Hoje eu virei liquidez nesse mercado. Depois de mais ou menos uns 5, 6 dias, se eu não me engano, né? Não, muito, foram 7 dias sequenciais aí. Hoje veio o dia. Aquele dia mais temido, aquele dia que você tem que respirar fundo e se manter tranquilo para amanhã voltar mais calmo ainda. Claro, a gente teve uma sequência muito boa, mas aqui no mercado, quanto mais você acerta, mais próximo do prejuízo você está. Eu não gosto muito dessa premissa, né? Mas eu tenho que estar preparado no dia de loss. E o principal, o dia de loss, quando ele chega, você tem que estar, repito, 100% tranquilo. Seguiu a risca? As respostas que você tem que ter no final do pregão. Eu fui disciplinado com as minhas operações? Eu fui disciplinar e seguir à risca o gerenciamento que eu tenho diariamente? Porque se essa resposta for negativa para alguma dessas perguntas, você tem que rever alguns conceitos. Se a sua resposta foi, não, eu fui tranquilo, Felipe, eu fiz do jeito que tinha que ser feito, eu segui a risca sim, foi tudo dentro dos conformes. Ótimo, você está a ponto, você está cada dia mais profissional e o principal, trazendo à tona a responsabilidade de ser um trader 100% coerente. Fechou? Então fica comigo até o final desse vídeo. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, compartilha. Se quer ter acesso a um pouco mais do nosso trabalho de forma mais técnica, tá? Vem a fundo, link tá na descrição desse vídeo. Eu quero te ajudar a pegar na sua mão e te fazer evoluir. Fechou? Aqui é transparência sempre, tá? Hoje eu acabei virando liquidez, não tenho dificuldade nenhuma de falar sobre isso com vocês. Não gostei muito desse movimento do preço. As referências que eu fiquei esperando para compra no início do movimento aqui eu não consegui pegar. Depois o mercado voltou, eu acabei comprando sim, tá? Vou mostrar para vocês aqui quais foram as minhas expectativas para essa compra, mas é assim, acabei indo de arrasta, paciência e atenção. O preço foi lindo demais para baixo, tá? E eu não encaixei essa venda. Respirar fundo e amanhã tem mais. Então vamos lá. Vou falar pelos 5 minutos? Não tem o que falar pelos 5 minutos. Primeiro, um gap absurdo. Só se eu pegasse aqui, aí eu falo bastante, né? Explico muito sobre isso. E vocês podem observar até mesmo pelas minhas operações, o famoso 50%. Para quem já é mais conhecedor, o consequent encroachment, ou essa região dos 50%. Olha só, o Fair Value Gap de Gap, o mercado veio nos 50%, ele corrigiu esse gapzão, olha só, um toque maestrico nessa referência, o mercado aí sim começou essa alta, depois de uma baita força vendedora, o mercado deriva. Então, todos os dias acaba acontecendo esse mesmo padrão. Hoje foi um padrão extremamente agressivo, porque se você observar aqui, nós estamos falando de uma referência de mais de 3 mil pontos, né? Quase 4 mil pontos. O preço precisou cair, fazer uma deriva para depois iniciar uma correção. Correção muito curta, tá? E obviamente menor do que a pernada que deveria ser, que era os 50%, essa regiãozinha de troca de polaridade. Mas isso aqui já é um gatilho para o pregão de amanhã pra gente, tá? Já é uma esperança que a gente tem para amanhã. Então, pelos 5 minutos, eu não vejo muito sentido de usar isso como referência. Vou trabalhar bastante aqui, vou falar do 1 minuto, principalmente nessa fase inicial, que foi onde eu fiz as minhas operações e onde eu acabei indo de arrasta. Então, vou apagar esse daqui, que é o Fair Value Gap do Gap, e vou usar somente o dia. Deixar tudo em branco aqui, vamos mostrar qual que foi a minha leitura. Todos os dias eu faço a mesma coisa, tá? Então não tem nada de diferente. Mínima e máxima. Fechou a primeira vela, eu já gosto de fazer a minha marcação. Eu já consegui logo de cara planejar que isso aqui poderia ser sim
uma manipulação de fundo, para o preço possivelmente subir. Só que existiu uma situação aqui que me deu uma travada. Eu falei, opa, o mercado caiu demais nessa primeira movimentação logo de cara. Só que tá todo mundo pensando em venda porque o gap é muito agressivo. E aí o preço pode acabar fazendo o oposto. Então, vou esperar alguma coisa justificar aqui para eu comprar. Só que eu acabei me antecipando, tá? Eu acabei comprando esse primeiro FVG. O preço acabou me estopando. Tomei um stop, vi o preço falhar o fundo aqui, eu falei, opa, agora eu tenho que comprar. E aí eu acabei comprando de novo, só que esse trade foi muito rápido. E eu fui posicionar minha ordem, ele acabou me tirando praticamente nessa mínima. Claro, o stop ia ficar um pouquinho mais salgado, mas eu teria surfado todo esse movimento e teria ficado compatível, tá? O tamanho do meu stop. Então aqui eu acabei tomando 2 stops, nossa, muito rápido. O primeiro, de boa, tranquilo, mas o segundo foi ali um erro de execução. Às vezes a gente tem aquelas situações que são muito chatas. Que situações, Felipe? Você acaba de tomar um stop, você fica meio receoso. Você acaba de tomar um stop, você fica meio, poxa, será? Eu vou colocar um stop mais caro? Eu vou fazer uma segunda operação de certa forma mais agressiva? Aquele sentimento dele vai tomando. Por isso que nós aqui temos que eliminar ao máximo a emoção e operar com a razão. E acabei perdendo, o mercado acabou indo, tá? E foi subindo. E aí eu comecei as minhas marcações. Eu poderia ter comprado nesse outro FVG? Poderia. Mas como eu tinha uma marcação nova aqui de 50%, eu fiquei esperando o mercado corrigir essa região. Eu fiquei nessa expectativa aqui, ó, dele chegar mais aqui abaixo. E onde a minha ordem ficou? No IFVG que o mercado formou. Foi por pouco, tá? Não foi executado, o mercado acabou subindo. Então olha só, eu vou apagar tudo de novo aqui, tá? Presta atenção, vou apagar tudo de novo, vou te mostrar o que eu acabei desenhando na hora que esse mercado subiu. A minha marcação foi mínima e máxima. Eu não encontrei referência de venda. Até falei com o pessoal lá na sala, quando a gente estava lá, falei, ó, isso aqui tá com uma carinha de deriva, o preço tá com uma situação. Quando ele fez essa vela aqui, eu falei, cara, essa vela de força aqui tá com a cara de uma candle de exaustão, mas não vou vender, não vou tentar adivinhar topo não, vou esperar alguma coisa. Infelizmente foi certa a minha leitura, mas eu não executei de acordo com o que eu estava esperando. Como eu marquei isso daqui, eu falei, isso aqui é uma liquidez. Abaixo dos 50%, eu tenho esse camaradinho. Se você observar, ontem eu acabei pegando um trade num order block de pavio. O que eu fiz hoje? Executei. Até imaginei que isso aqui poderia ser sim uma possível, olha só, uma possível referência de indução, tinha essa liquidez, tinha os 50%, comprei, o mercado me estopou. Eu falei, não, isso aqui também é outra liquidez, eu tenho outra referência aqui que o mercado pode respirar. Criou essa indústria, eu falei, vou comprar, comprei. Tinha esse FVG, falei, opa, tinha indução lá, pode vir mais embaixo, e tinha esse order block. E aí, meu dia acabou nesses movimentos aqui, porque eu fiquei tentando acreditar nessa região compradora para o mercado. E por quê? Por um único motivo. E esse motivo foi esse camarada aqui. Esse inducement que eu acreditei que poderia ser. Eu pensei, subiu em linha reta, ele tem que criar uma indução para continuar a sua alta. Pô, Felipe, mas já tinha subido demais, todo mundo sabia que o mercado ia corrigir. Cara, eu não acreditei nisso, eu estou fazendo simplesmente o que eu faço todos os dias. E esse é um referencial que eu vou continuar seguindo. Segundo, Felipe, o mercado estava com muita força para baixo. Você poderia esperar algo mais. Você poderia esperar uma confirmação da confirmação abaixo de uma estrutura ou da própria mínima do dia. Poderia, queridos, mas eu estou fazendo isso todos os dias e o mercado vem encaixando. Hoje foi um dia de tomar stop e não tem muito o que fazer. O preço simplesmente continuou a queda e, infelizmente, para quem ficou preso esperando uma oportunidade, olha só, você tem uma manipulação. Aqui você tem o início de uma correção, mas não tem um respiro. E aí o preço deixa novas induções e agora para amanhã possibilidades para a gente executar a operação. Por quê? Porque ele acabou confirmando essa liquidez aqui na frente, depois de muito tempo, ou seja, às 16 horas ele veio limpar esse dinheiro, e aí sim começa o seu movimento. Então para amanhã eu preciso esperar uma possibilidade de boss, respiro, continuação. Para amanhã, Felipe, eu não quero acreditar em alto. Eu acho que esse mercado ainda continua a queda. Lembra que eu marquei lá no início que essa região aqui era a possibilidade dos 50% do dia, já que o mercado não tinha corrigido? Então o que eu tenho aqui?
a referência de indução, FVG, troca de polaridade, stop dessa região que o mercado está segurando, tá? Para aí sim continuar a possível correção. Aí vai de você, o que, que você acredita? O mercado tem mais espaço para subir, ir para topos históricos aí, renovar topo histórico, ou essa tranquilidade de continuar a correção, fechar o gap, aí sim, depois de um tempo, continuar esse movimento. Eu não vou nem falar do dólar aqui nessas regiões, falar do dólar só o dia. O dia, simples, direto e reto. A mesma coisa que aconteceu no índice. Eu seria hoje facilmente aqui um operador que buscaria por continuidade. Olha só, manipulou a máxima do dia. Se você for num gráfico menor, talvez você vai ter a melhor das referências aqui de execução. Mas antes da gente ir lá, você tem que prestar atenção em uma coisa. Diferente do que o índice fez, o dólar fez algo muito mais saudável, que manipulou um topo. Como é que eu sei que é manipulação? Ele fez que foi e já voltou. Fez um olé. Induziu todo mundo e tomou para trás. Só que ele chegou na mínima e travou a primeira vez. E quando ele fez que ia confirmar a continuidade, ele já inverteu por completo. Olha só aqui a grande sacanagem nas duas extremidades. Por isso que o estilo operacional nosso, ele se baseia primeiro na referência de manipulação. Se você enxerga a manipulação, você enxerga a oportunidade. Se você enxerga a oportunidade em extremidades, que são as principais referências dos nossos trades, você vai ser um cara que vai ser vencedor, porque o longo prazo está a seu favor. O longo prazo vai te favorecer em referências de topo e de fundo. Sabe o que? Você quer vender topo, você quer vender fundo, quer comprar topo. Aí não adianta, cara. Aí você vai simplesmente ser mais um que vai se tornar o quê? Estatística nesse mercado. Porque no longo prazo isso não se sustenta. Você já escutou, eu não preciso ser mais um que vai te falar ou te ensinar. 90% dos rompimentos são falhos. Mais uma vez o mercado se confirmando essa situação. Imagina quem comprou aqui, falou assim, não, agora vai subir em linha reta, vai fechar gap. Olha o mercado tirando praticamente todo mundo. Será que aguentaram essa correção aqui? Ah, mas ele foi. Tá bom, mas olha o pedacinho que ele foi uma vez mais, induzindo pessoas a comprar e voltando estopando. Então assim, para com isso, tá? Cuidado, não seja esse operador afobado, tem que ter paciência. O preço aqui tá formando aqui pra gente uma referência muito chata de trabalhar. Esse daqui, esse padrão de alargamento é um dos trades mais chatos que tem para fazer, porque o mercado faz que vai para todos os lados e no final não vai para lugar nenhum e você fica lá caçando trades. Felipe, eu acredito que é alta. Então essa movimentação, ele vai corrigir esse fechamento de gap que ficou em aberto. Ótimo. Não, Felipe, ele vai continuar a queda, ele já manipulou aqui, agora ele vai perder essa região aqui, nós vamos continuar trabalhando para buscar esses fundos aqui. Sensacional. Pense bem, analise bem e opere bem, consciente e 100% objetivo. No mais é isso, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!